Liturgia da Palavra, aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e nos leva sempre a uma só direção, a eternidade. O nosso caminhar é difícil, tem pedras, espinhos, é um caminho estreito, subidas e descidas, porém sabemos onde o caminho vai chegar. Cantai ao Senhor um canto novo. Cantai ao Senhor, ó terra inteira. Esplendor, majestade e beleza brilham no seu templo santo. Conferir Salmo 95, verso 1.6. Jesus Cristo, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Preparemos o Espírito para celebrar aquele que nos revela os mistérios do reino. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura da carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 11 a 18. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com essa única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. É isso que também nos atesta o Espírito Santo, porque depois de ter dito: eis a aliança que farei com eles depois daqueles dias, o Senhor declara: pondo as minhas leis nos seus corações e inscrevendo-as na sua mente. Não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 109. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Reze comigo. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor, meu Senhor, assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Reze comigo. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Reze comigo. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como o orvalho, antes da aurora eu te gerei. Reze comigo. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Reze comigo.
tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Semente é de Deus a palavra. O Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Parábola do semeador. Jesus Cristo vai exemplificar na parábola do semeador a semente que caiu em boa terra, a semente que caiu em pedregulhos, no meio das pedras, a semente que caiu à beira do caminho, a semente que caiu na beira dos espinhos. E nós vamos nos perguntar: qual o terreno que eu tenho preparado para essa semente produzir frutos em mim? Qual a contribuição que eu tenho dado para o reino de Deus? Jesus Cristo, Ele quer nos dar o alimento, a palavra. Ele veio para isso, anunciar. Os anunciadores devem dar continuidade a essa missão de levar a boa nova aos descrentes, aos crentes, àqueles que querem escutar, aqueles que querem preparar o solo, e esse solo bem preparado é justamente a conversão. Nós, quando temos um solo bem preparado, que produza frutos 100 por 1, como Jesus Cristo vai dizer, é aquele solo que justamente entendeu a palavra, vivenciou, que deram o testemunho, como os apóstolos, aqueles que deram a vida. Eles entenderam, a palavra produziu neles 100 por 1. E é necessário eu perguntar: o que falta em mim? Por que a palavra de Deus não está produzindo 100 por 1 em mim? Por que eu sou mais um desses que muitas vezes me apresento como aquele solo duro, onde a semente nasce, mas não cresce, morre facilmente? Porque muitas vezes eu me identifico com esses, muitas vezes, que caem na beira do caminho e é facilmente arrastado, que é facilmente convencido por outras alegrias que o mundo nos oferece, que se perde facilmente pelo caminho. Porque muitas vezes eu me identifico com aquela semente que cai na beira do espinho, que deixa sufocar rapidamente a palavra com provações. Basta a primeira provação vir e já me encontro em meio como que descrente, não acreditando mais nela. Por que muitas vezes a palavra não produz em mim aquilo que produziu nos discípulos, aquilo que produziu nos santos, aquilo que produziu em tantos e tantos que deram testemunho? Quantos testemunhos nós temos aí, quando nós lembramos a vida dos santos, veneramos? É por ver justamente essa palavra que Jesus Cristo vai dizer, aquela palavra que caiu em solo bom. Eles foram solo bons, produziram frutos 100 por 1. E nós devemos olhar para a vida desses santos, olhar para a vida dos apóstolos, Pedro, Paulo, Tiago, João, André. Todos eles foram pessoas que justamente Jesus Cristo lançou a semente e elas deram frutos. E Jesus Cristo, Ele quer que nós demos frutos. Os discípulos vão perguntar: por que tu falas em parábolas? Não falas claramente? Jesus Cristo vai dizer: para que quando eles escutem, não consigam escutar. Para que seus corações não se convertam, em outras palavras. Mas, adiante, Jesus Cristo vai dizer: para que eles não se convertam e seus pecados não sejam perdoados. Isso vai do coração. O perdão é para aqueles que almejam perdão. A misericórdia é para aqueles que almejam misericórdia. Aqueles que escutam não vão escutar são aqueles que não querem escutar. Para aqueles que querem escutar, o perdão acontecerá.
para aqueles que querem se aprofundar, querem entender o mistério de Deus, eles vão ser perdoados porque eles estão interessados de entender a palavra. Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote, como na carta aos Hebreus nos é manifestado na leitura linda que o autor vai nos dizer a partir do versículo 11. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto. Isso ele falando do sacerdote que oferecia antes de Jesus aquela oferenda que era o sacrifício do sangue do Cordeiro. Eles ofereciam muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Cristo, ele vai dizer no versículo 12, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, qual é esse sacrifício? Ele próprio, o sacrifício único oferecido no Calvário, derramando o seu sangue, sentou-se depois disso à direita de Deus, depois da ressurreição. E não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Aqueles que não quiseram ouvir a palavra, que quiseram caminhar, não quiseram aceitar a conversão, a proposta de Jesus, vão ser tidos como inimigos e serão colocados debaixo de seus pés. Ele veio para aqueles que querem escutar, para aqueles que querem produzir frutos, para aqueles que são capazes de renunciar a tudo. Jesus é a única oferenda, como diz o autor da carta aos Hebreus. Levou à perfeição definitiva os que ele santifica. Portanto, ele quer perdoar nossos pecados. Ele quer que nós sejamos boas terras, que produza frutos. É isso que ele quer falar hoje no Evangelho. Mas para aqueles que não querem ouvir, eles não entenderão de nenhuma forma. Não adiantaria Jesus falar de uma forma simples, que também eles não queriam entender. Jesus, ele forma uma aliança com Deus, entre nós e Deus. Aliança onde ele vai declarar, como ele diz na Bíblia, o autor citando na carta aos Hebreus, pondo as minhas leis nos seus corações e inscrevendo-as na sua mente. É isso que Deus quer fazer com nós. E isso pelo momento que Jesus vai dizer mais adiante, que ele enviaria o Paráclito para que nós pudéssemos entender. Ele quer nos auxiliar, ele nos auxiliaria. E assim, no versículo 17 da carta aos Hebreus, ele vai dizer, não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Portanto, Deus quer nos salvar. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Ou seja, Jesus Cristo já nos redimiu de nossos pecados. Ele já nos perdoou. Mas devemos ser como boas sementes. Semente que caiu no bom solo, dando vida, fecundidade. Vamos cuidar desse jardim que Deus nos deu. A nossa família, esse matrimônio, a nossa própria vida. Vamos mostrar a fecundidade do nosso solo. Vamos mostrar para Deus que estamos produzindo os frutos. É isso que Deus quer de nós, também uma resposta do seu amor para conosco. Vamos olhar a vida dos santos. O que seria da cristandade se não tivéssemos os testemunhos dos santos que deram a vida? Se Jesus tivesse somente ele dado a vida por nós e não tivesse pessoas que, como esses que produziram frutos, 100 por 1, como os santos, deram a sua vida, derramaram o seu sangue, foram capazes de se alegrar com a palavra, se alimentar com essa palavra, vivenciar essa palavra dentro de si, vencendo todas as debilidades, vencendo todos os momentos difíceis, todas as provações, vencendo seus próprios erros, pecados. É assim que Deus quer. Ele não fez uma nação perfeita, Deus sabe disso. Por isso ele veio encarnar em nós, ele veio derramar o seu sangue por nós. Ele sabe que nós somos falhos,
que nós erramos. Por isso ele é essa remissão, esse sacerdote divino que se renova em si mesmo na aliança para nos apresentar a Deus com o coração perdoado, redimidos, purificados. Por isso, na carta hoje de Hebreus e na leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso de 1 a 20, Jesus vai falar às multidões sobre uma experiência que ele vive diariamente na sua missão. O conteúdo da sua pregação é a palavra de Deus, que ele distribui abundantemente. Constata, porém, que diante dela, seus ouvintes apresentam oscilações, reações diferentes. Uns querem ouvir, outros querem escutar, outros querem aprofundar. São capazes de acolher, se deixar envolver por ela, para serem coerentes com sua vida. Outros ouvintes, porém, demonstram entusiasmo inicial, mas é de curta duração. Outros ainda são indiferentes, não assumem compromisso com a palavra, desprezam a palavra, não querem assumir nem o compromisso com a palavra, tampouco com o Mestre. Jesus, no entanto, é um incansável semeador da palavra. Ele é o dispersador da misericórdia. Não mede esforços para que a sua promessa de nos redimir de nossos pecados alcance essa finalidade. Ocupa e quer ocupar sempre em nossos corações o melhor lugar. Cabe a nós darmos o melhor lugar para Cristo. Darmos uma terra boa, o nosso coração, disposto a uma conversão. A conversão é um passo com certeza decisivo que nós temos que dar, visando justamente assumir o nosso compromisso na missão de evangelização. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. E amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes, fazer o louvor, gratidão, exaltar a Deus, cuidar do nosso solo. Isso significa fazer a semente cair em solo bom, em solo que vai produzir 100 por 1. Como vamos produzir fruto 100 por 1 sem oração? Então vamos fazer da oração um cotidiano nosso, um alimento que nós precisamos por meio espiritual, de nos alimentarmos, nos fortificarmos em Deus, para termos aquelas 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Sem a oração não alcançaremos a salvação. Só se salva quem reza todos os dias. Portanto, vamos rezar. Obrigado, deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais. Cada like que você deixa aqui embaixo é muito importante, porque você deixa bem recomendado nosso vídeo, para que outros venham participar da nossa reflexão. Também deixe seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.
Amém.